A me.ba5213 pergunta assim: gostaria de saber onde Jesus estava no período de criança até os 12 anos e depois quando ele surge aos 30. Bom, até os 12, Jesus estava com os pais, a Bíblia deixa isso claro, com Maria e com José. No entanto, que é visto isso quando fala do período do nascimento de Jesus, depois quando eles fogem para o Egito e passam lá por volta de 2 anos, mais ou menos, voltam para Jerusalém, voltam para Israel, ficam na cidade de Nazaré, e aos 12 anos, Jesus é levado ao templo para ser investigado, sabatinado pelos sumos sacerdotes. E, no entanto, que ele se perde lá, né? Os pais o perdem no caminho de volta, porque ele ficou conversando com os sacerdotes no templo de Jerusalém. Até os 12 anos a gente tem essa informação. Dos 12 aos 30 é um silêncio sepulcral na Bíblia. Ah, você queria saber? Queria. Você tem suspeitas? Tenho. Tem literatura que fala sobre isso? Tem. Mas o que a Bíblia diz? Nada. Dos 12 aos 30, esses 18 anos aí, a Bíblia não fala absolutamente nada, não nos livros que nós temos chamados os canônicos, os livros considerados sacros, sagrados, que entraram no Novo Testamento. A gente não tem nenhuma informação. Existem materiais de apoio de pessoas que escreveram logo após esses eventos, que alguns dizem que Jesus foi para o Egito, alguns dizem que ele ficou com os essênios. Nós temos manuscritos que foram achados em 1948 em Qumran, os chamados manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Eles trazem muitas informações da Bíblia, mas nós também temos os manuscritos que quase nunca são falados, que foram achados em Nag Hammadi, que são os manuscritos de Nag Hammadi. E eles falam sobre, eles dão uma visão particular sobre o que eles entendem que Jesus fez, tanto durante esse período quanto após a sua ressurreição. Eles também foram encontrados em 1948, também são datados de 2000 anos, mas não são considerados textos sacros, ou seja, canônicos, não tem respaldo bíblico. Então, a suspeita é que durante esse período Jesus aprendeu muitas coisas. Aprendeu o ofício com seu pai terreno, né, com José, com seu padrasto, marido da sua mãe, seu pai terreno, José. Ele aprendeu esse ofício. Neste período, até Jesus completar os 30 anos, José morre, porque ele não é visto, não é falado mais, só aparece Maria e os irmãos de Jesus. Então José, ele morre nesse período, possivelmente porque ele já era velho quando ele se casa com Maria, que devia ter aí no máximo, bem no máximo, quando Maria casa com José, 16 anos, que era muito comum para aquela época. Então, você tem todo esse envolto obscuro. Como é que eu vou dizer isso? Mas é muito obscuro o que se passou durante esse período. Outras pessoas acreditam realmente que Jesus passeou sobre várias culturas, aprendeu filosofia, aprendeu sobre os mistérios, aprendeu sobre outras civilizações. Por isso, ele tem tanta propriedade para falar sobre todos os temas na sua época, quando ele começa a falar aos 30 anos. Aí você pode dizer, mas é claro que ele tinha propriedade, ele era Deus. Sim, Jesus 100% Deus, mas 100% homem. Ele podia transformar a água em vinho, que é um processo de fissão atômica. Você tem que quebrar a molécula da água não é composta, a molécula do vinho é completamente diferente, então você tem um processo de fusão e fissão atômica para poder transformar um no outro. Mas Jesus também ia ao banheiro. Jesus também fazia xixi. Jesus também fazia cocô. Então, ele era uma pessoa 100% humana. Ele sentia
todas as dificuldades, todos os percalços, todas as dores, todas as tentações que o ser humano pode passar. Assim como ele era 100% Deus, sabia do seu propósito, tinha ao seu dispor toda essa autoridade e durante muitas vezes decidiu e optou por não usar para se esvaziar de si mesmo. Entendeu? Então, assim, a Bíblia em si não fala nada sobre esse período de Jesus. Existem outros textos, mas o que a Bíblia nos diz sobre os 3 últimos anos de vida dele na Terra nos enche de muita alegria e mostra que ele realmente abriu mão de tudo. Como diria Paulo aos Filipenses, né? Paulo chegou até a olhar aqui para mim, porque eu citei o nome dele, mas foi o outro apóstolo, tá? Não foi você não, apóstolo. Paulo aos Filipenses diz que ele abriu mão da sua glória e se esvaziou, se transformando num ser humano, que é algo bem humilhante diante de um Deus. Vamos lá. Diz Modas: